Você gostaria de ser alguém vencedor, um ser vencedor de fato e na realidade? Só nos é apresentada uma única forma de sermos vencedores neste mundo. Só existe uma forma de sermos vencedores neste mundo. E não é mediante qualquer tipo de sucesso que porventura você possa ter. Não é mediante nenhum tipo de desempenho, de performance que você consiga ter e obter. Não é porque você está cursando uma faculdade que isso te faça um vencedor. Não é porque você, de repente, já realizou o seu sonho de se formar naquilo que tanto desejou que o torna um ser vencedor. Não é porque você tem uma família mais ou menos organizada que isso faz de você um ser vencedor. Também não é porque você tem condições financeiras de a cada 6 meses trocar de carro. No mínimo aí de 3, 4 ou a cada 5 anos você comprar uma outra casa chique, num bairro tranquilo, aparentemente sossegado, e para lá se mudar. Isso não faz de você um ser vencedor. Não é porque você conseguiu pagar toda a faculdade do seu filho e agora ele se formou, que isso faz um ser vencedor. Não é nem mesmo porque você escapou de um câncer, conseguiu vencê-lo. Não é nem mesmo isso que o faz um ser vencedor. Não é porque você está progredindo na vida, aparentemente prosperando, você percebe que a sua conta bancária vai ficando um tanto rechonchuda, que isso faz um ser vencedor. Como eu disse no princípio, no início, só existe uma forma de nos tornarmos seres vencedores neste mundo. E sabe qual é? Essa é a vitória que vence o mundo, diz o Evangelho. A nossa fé. A nossa fé, a nossa fé no Evangelho, a nossa fé no Cristo crucificado, a nossa fé no Eterno, a nossa fé no Pai do Senhor Jesus, a nossa fé no Salvador. É a minha fé como experiência pessoal, relacional com Jesus, o Jesus do Evangelho. É com esse ser sublime e singular que revelou-se a mim mediante o Evangelho, sendo ele próprio o Evangelho, essa fé decorrente dessa minha relação com ele é que me torna um ser vencedor neste mundo. Ainda que eu não tenha estudo, ainda que eu não tenha faculdade, ainda que eu não tenha um bom emprego, ainda que eu ganhe
um salário mínimo, ainda que a minha família não seja tão bem ajustada assim, ainda que a minha conta bancária esteja negativada, ainda que tudo ao meu redor se desintegre, se desmorone, ainda que eu olhe para o futuro e não veja perspectiva, ainda que no país onde eu habito a corrupção é quem reina, ainda que os nossos políticos sejam ladrões e corruptos, ainda que o nosso país esteja nesse estado de caoticidade que se encontra, mesmo assim e apesar disso, eu sou um ser vencedor por causa da minha fé, que me foi dada, que me foi atribuída como um dom por aquele que é o autor e consumador da minha fé, o Senhor Jesus. Pronto. Com essa fé plantada na minha consciência, consciência essa que se aprofunda, que se arraiga, que se expande pela perspectiva esperançosa da eternidade que o Evangelho me proporciona mediante essa fé, meu amigo, não tem diabo, não tem inferno, não tem demônio, não tem enfermidade, não tem desemprego, não tem morte, não tem vida, não tem anjo, não tem céu, não tem absolutamente nada que consiga me derrotar, que consiga me separar deste amor, o amor do meu Abba, do meu Pai, que me torna vencedor neste mundo. Ainda que eu nada seja aos olhos deste mundo, mas este mundo eu o venço pela minha fé. E pela minha fé eu vou de encontro a este mundo, dizendo que em mim ele não tem espaço, visto que, por causa da cruz, devido à cruz, eu estou crucificado para este mundo e este mundo está crucificado para mim. Não tenho mais nenhum caso de amor com este mundo. Para este mundo eu estou morto e esse mundo está morto para mim. É assim que eu o venço de fé em fé. Portanto, o Evangelho tem razão quando ele diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora, para que a minha fé vença o mundo, ela tem que ser sincera, ela tem que ser genuína, ela tem que ser verdadeira. Ela não pode ser uma fraude, ela não pode ser falsificada. Ela tem que surgir de dentro de um evangelho verdadeiro. Porque se não for desse modo, se o que eu abraço não seja de fato o evangelho verdadeiro de Jesus, o que vai resultar daí não é fé verdadeira, é uma fé falsificada, é uma fé como fraude. E esse tipo de fé não vence coisa nenhuma, pelo contrário, vai perverter a sua mente, a sua consciência, a sua alma, vai torná-lo um ser enganado, um ser falsificado, um ser que não vai chegar a lugar nenhum, por ser você manipulado por uma fé falsa, uma fé que te apresentaram como sendo verdadeira, mas que não passa pelo escrutínio
da veracidade do Espírito, da palavra do Evangelho, essa fé aí não vai chegar a absolutamente lugar nenhum. A fé que vence o mundo, portanto, provém do fato de eu dar razão ao Espírito do Evangelho, à verdade do Evangelho, a toda hora, a todo momento, e a esse Espírito eu me submeter, e a esse Espírito, o Espírito do Evangelho, eu obedecer, me render a Ele, me deixar se permitir ser guiado por Ele. E aí, portanto, essa fé é sincera, essa fé é real, essa fé tem raízes, tem profundidade, essa fé vence o mundo. Todo aquele que abraça o Evangelho de Jesus vence o mundo. Eu espero que o que você tenha abraçado de fato e de verdade seja o Evangelho da graça, do Deus de toda graça. Porque somente assim você se tornará um ser absolutamente vencedor. É o que eu desejo para você. Desejo que o Espírito do Evangelho, o Espírito de Jesus, do Eterno, revele-se a você e você o receba no seu coração. E você o abrace, você a ele se submeta. Submeta a sua consciência, o seu coração e se deixe fecundar por esse Espírito, por essa palavra, por essa fé, por esse Evangelho, para que você se torne em Jesus mais do que vencedor.